Bom dia, preciosas, tudo bem com vocês? Vamos iniciar novamente, né? Nessa manhã a gente vai ler, hoje é 7 de maio, o devocional de hoje é: seja seletiva com o que você escuta, né? Vamos aqui então fazer essa leitura. Antes, vamos abrir aqui para alguém que entrar. Bom dia, preciosa Eu? Elsa. Amém, tudo Ai, bom? entrei atrasada. Já estamos lendo aqui o devocional. Ah, já estava Seja lendo. seletiva com o que você escuta. Os planos do justo são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras do justo salvam vidas. Está lá em Provérbio 12, 5, 6. Hoje, dando continuidade ao que refletimos no último devocional, lemos em Provérbio que o conselho do perverso são traiçoeiro, como uma emboscada mortal. São palavras nécias, costuma vir de corações que estão alinhados aos valores divinos, e por isso seja cautelosa. Da mesma forma que devemos nos cercar de cristãos sábios e tementes a Deus, precisamos nos afastar de conversas rasas que nada acrescentam à nossa vida espiritual. Não abra seu coração nem busque aconselhamento com uma pessoa imaturas, desonesta e com quem perde tempo falando mal da vida alheia, porque um péssimo conselho pode nos contaminar e nos afastar dos planos do Senhor. Então, seja seletiva e coloque os seus ouvidos à disposição de quem, de fato, caminha com o Pai. Certa vez em nossa igreja local, seja bem-vinda, Darilene. Seja bem-vinda. Certa vez, em nossa igreja local, uma mulher se sentou ao meu lado e disse algo que me surpreendeu. Sempre tive problemas com fofoca e causei muitas confusões nos lugares por onde passei. E ela me contou que congregava numa comunidade que havia 1 ano e meio. E eu perguntei: quantas confusões você já causou aqui? Nenhuma, respondeu, porque ninguém aqui empresta os ouvidos. Mulher, não pare para ouvir pessoas que não têm o Senhor como conselheiro e amigo. Não empreste os seus ouvidos para fofocas, intrigas e expressões torpes. Em vez disso, busque a palavra que salva, que edifica e que fortalece. Escute quem escuta a Deus. Guarde seus ouvidos. Que reflexão, né? Seja seletiva com o que você escuta. O que nós tem escutado? O que nós tem, para quem nós tem emprestado os nossos ouvidos para ouvir, né, certas coisas que vai nos adoecer depois. Que nós possamos ter essa reflexão hoje. Para quem que nós estamos emprestando os nossos ouvidos? Para que a gente está perdendo o nosso tempo? O tempo é sagrado, que nós possamos buscar mais entendimento, sabedoria e coragem de dizer não para as pessoas, para poder sair de perto de pessoas que nos fazem mal, pessoas que não buscam a Deus. Porque a pessoa que vem só contar coisas ruins para nós, ela não está ligada com Deus, né? Ela só está mais prestando atenção nas coisas erradas. Então a gente precisa ser sábia. E a gente fica com essa reflexão. E aí, sejam todas bem-vindas. Umas chegaram mais cedo, outras mais tarde, mas todas estão aqui. Que bom. Que Deus abençoe nosso dia, né? Vamos começar os nossos exercícios.
Reprogramação mental. Quem está gostando aí desses exercícios, dessas reprogramações? Está sendo fácil ou está sendo difícil reprogramar a mente? Está sendo fácil ou difícil mudar essa sinapse aí desse cérebro, né? Essas crenças limitantes que limita, que acredita só o negativo sobre nós. Não é fácil, né? Mas Tem dia que é mais fácil, mas tem dia que é difícil. porque quando a gente tá aqui bonitinha uma com a outra, a gente sabe bonitinho, eu sou bem, começa a falar as coisas. E depois que sai da telinha, que vai para a vida real, né? Depois que vai para a vida real, tá quando vê tá se xingando, tá se menosprezando, tá se achando feia. Aí é a hora, né? Quando eu não tô, eu me sinto bem também. Eu me olho assim, não, eu sou linda, sou maravilhosa, sou poderosa, sou trabalhadeira, sou serva de Deus. Glória a Deus, né? E assim eu fico. Hoje mesmo eu tava limpando casa e eu tô precisando na cabeça. Vamos, Senhor, vem me ajudar, tô aqui. Isso mesmo, parabéns. Tá enfrentando, tá desafiando. E só vai vencer quem enfrentar. Só vai vencer quem não parar. Quem ficar na zona de conforto não vai mudar nada. Vai continuar a mesma coisa. E depois vai reclamar para os outros. Por que minha vida é assim? Porque você não faz nada diferente, né? Tem que fazer algo diferente. Então vamos lá. Rotineiros, reprogramação mental. Fale as verdades de Deus sobre você. Não o que os outros dizem. O que os outros dizem de você? Será que os outros falam a verdade ou mentira? Então, nós sabemos que Deus não mente. Então, vamos acreditar no que Deus fez, que somos verdadeiras, que somos boas. Papel e caneta na mão, recomendo ter seu caderno, né? Para você escrever todas desenvolver a sua musculatura emocional, reforçar a nossa identidade. Quem eu sou em Deus, né? Essa pergunta às vezes está pegando muita gente. Quem eu sou? Mas quem sou eu? Então vamos lá. Em Deus eu sou saudável, em Deus eu vivo sem glúten, sem açúcar e sem leite. Em Deus eu sou constante, em Deus eu dou o meu melhor, 1% todos os dias. Em Deus eu construo novas sinapses. Em Deus eu vivo plena. Em Deus eu renovo a cada manhã. Em Deus eu confio, em Deus eu estou aberta para o novo. Próxima. Em Deus eu confio, em Deus eu espero, em Deus eu sou filha amada, em Deus eu sou dedicada, em Deus eu consigo, em Deus eu sou saudável. Amém. Próxima. Quem é a próxima? Eu não sei, mas vou falar na cabeça aqui. Pode falar. Em Deus eu sou maravilhosa, em Deus eu sou forte, em Deus eu sou ungida, em Deus eu sou sábio, em Deus eu sou uma mulher maravilhosa. Amém. Próxima. Pode falar, Darilene. Em Deus eu sou amada, em Deus eu sou inteligente, em Deus eu sou produtiva, em Deus eu sou reorganizada, em Deus eu sou maravilhosa. Amém. A Kátia escreveu: em Deus eu sou especial, eu sou linda, sou constante, sou uma mãezona, esposa especial e sou vitoriosa. Amém. Então vamos para a gratidão. A gratidão nos transforma, a gratidão nos traz vida, a gratidão nos gera saúde emocional e mental, a gratidão nos traz paz,
A gratidão nos deixa mais leve, mais feliz. E eu sou grata por me permitir mais essa manhã estar aqui com vocês. Eu sou grata por cada vida de vocês que aqui estão aprendendo. Eu sou grata por minha casa nova e aconchegante, que eu creio que o Senhor está preparando. Eu sou grata por ser livre. Eu sou grata por governar as minhas emoções e pensamentos, decisões, alimentações e aprender a dizer não. Eu sou grata pelos meus órgãos que estão todos funcionando. Eu sou grata pela minha família. Eu sou grata pelas promessas que o Senhor já fez e eu creio que se vão cumprir todas. Eu sou grata por minha consciência de escolha na minha alimentação. Eu sou grata por decisões tomadas. Eu sou grata pelo meu dia abençoado que o Senhor já preparou. Próximo. Gratidão por acordar, gratidão por esse momento, gratidão por minha família, gratidão pelo meu lar, gratidão por as bênçãos de Deus, gratidão pelas promessas que vão se cumprir, gratidão pela fé no meu coração, gratidão por eu me esforçar a servir a Ele, dedicar na sua obra, gratidão por fazer o bem ao próximo, gratidão por Ele estar sempre presente na minha vida. Amém. Próximo. Gratidão por estar viva, gratidão por estar acordada, gratidão por ser mãe dos meus filhos, gratidão por ter uns filhos lindos, maravilhosos, gratidão pelo meu trabalho, gratidão por estar aqui na Espanha, e gratidão por a minha mãe que está morando comigo. Amém. Próximo. Eu sou grata por ser amada pela minha família. Sou grata por ser organizada. Sou grata porque sou livre. Não sou mais coitadinha, né? Nem boazinha. Sou grata por ter saúde. Sou grata pelo dia de ontem, que foi muito produtivo, né? Fiz uma oração diferente ontem e me surpreendi, né, com aquilo que eu consegui fazer ontem, naquele dia. Sou grata por isso também. E sou grata pelo dia de hoje. Amém. Glória a Deus. Vamos para a profecia. Profetizar. Vamos lá, a Kátia escreveu. Vamos ler o que a Kátia escreveu aqui. Sou grata por fazer parte desse grupo, sou grata pela vida, pelo amor de Deus por nós, sou grata porque hoje Deus me permitiu acordar para cumprir mais um dia do meu propósito, sou grata pela saúde dos meus órgãos e dos órgãos da minha família, sou grata pela saúde dentro do meu lar, sou grata pela gestação saudável e abençoada, sou grata pelos filhos e esposos que Deus confiou em mim de cuidar. Sou grata pela misericórdia de Deus por nós. Amém. Profetize sobre a sua vida, profetize sobre sua casa, profetize sobre a sua família, sobre o seu trabalho, na área que você estiver precisando. Abra sua boca e profetize coisas boas. As nossas palavras têm poder. Então, você precisa se comprometer e ter cuidado com aquilo que sai da sua boca. Lembre-se, cada palavra é uma sementinha que você está indo lá e plantando. Essa semente vai brotar. Ou ela vai dar vida, ou ela vai dar coisa ruim. Ou ela vai trazer coisas boas ou ruins. Mas ela vai ser brotada. E o que você escolhe? Então, vamos lá. Eu profetizo hoje ser o melhor dia das nossas vidas. Eu profetizo 5 sentidos aguçados para me ouvir, para me enxergar, para me falar, para me sentir, para me degustar. Vamos ver quem chegou aqui. Seja bem-vinda, Helena.
Eu profetizo transformação, renovação da mente. Eu profetizo ser livre e feliz. Eu profetizo ter responsabilidade nas minhas decisões. E quando a oportunidade vir, eu estar atenta para mim não deixar passar, mas que eu tenha coragem. Eu profetizo me permitir fazer o novo. Eu profetizo nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu profetizo continuar com alimentação saudável. Próxima. Eu profetizo mais amor, profetizo mais libertação, profetizo cura para minha mente, meus órgãos, profetizo um dia mais feliz e alegre, profetizo sabedoria, profetizo mais fé, mais dedicação no nosso dia a dia, profetizo cura, o câncer, profetizo paz no mundo, profetizo mais fé. Próximo. Profetizo ser curado, minha mente. Profetizo ter uma alma curada. Profetizo ter o coração alinhado ao coração de Deus. Profetizo ser cheio do Espírito Santo. Profetizo a cura do câncer. Profetizo paz mundial. Profetizo sucesso na vida de vocês que estão aí nesse trabalho, nessa profissão. Profetizo continuar em terapia, participando desses momentos, desse grupo aí, que é muito abençoado, tem abençoado muito a minha vida. Não sei se eu consigo entrar hoje mesmo, entrei agora no final. Estou fazendo minha caminhada, mesmo saindo atrasado. Levantei tarde, falei, mas eu vou assim mesmo. Isso mesmo. Próxima. Profetizo que Deus abre na minha mente, eu venho entendendo muitas coisas. Profetizo na vida dos meus filhos. Profetizo também na minha vida, que Deus abençoa mais. Profetizo pela minha casa. Profetizo pelo meu documento, em nome de Jesus. Profetizo pro meu trabalho, que dá uma benção, meus patrões. Profetizo que dê muita saúde para mim. Amém. Próxima. Eu profetizo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo a minha faculdade. Profetizo ter mais discernimento em todas as áreas da minha vida. Pelas bênçãos recebidas, eu profetizo o meu carro novo. Profetizo saúde mental, sabedoria, alegria que vem do céu, a paz que traz todo entendimento. Profetizo que o meu dia hoje será produtivo. Profetizo que vou ter sabedoria para receber as bênçãos que o Senhor ainda vai me dar. Amém. A Kátia escreveu: eu profetizo bênção sem medida sobre todas nós, profetizo uma gestação saudável em um parto abençoado, saúde dentro do meu lar, no lar da minha família, profetizo salvação no meu lar, na minha família, profetizo continuar buscando mudança, equilíbrio financeiro, mental e espiritual. Amém. Todas falaram, né? Sueli, Oi? essa parte desse livro que você leu hoje, como que é o nome dele? Eu li ontem? Não, hoje, Ah, devocional. Esse que aqui. fala da fofoca? É. Mulheres. tá. Devocional, da Viviane Martinello. Sim. Então, vamos continuar aqui. E hoje nós vamos trazer o segundo capítulo do livro A Vida Além da Dor. Quem aí já viveu dores? Quem aí já passou por dores? Todos nós passamos, né? Todos nós passamos momentos difíceis na nossa vida. Então, ninguém tá livre de problemas.
Então, vamos ler o capítulo 2. Trauma e as sensações que permanecem. Trauma não é o que aconteceu com você, é o que aconteceu dentro de você. Às vezes, dentro de uma casa, crianças, filho dos mesmos pais, passa por alguma coisa com a casa inteira. Uma criança vai entender aquilo de um jeito e aquela outra criança vai viver a mesma coisa, mas cada um vai ter um entendimento. E um cresce com trauma e o outro não. Ah, mas por quê? Se foi o mesmo problema? É porque cada pessoa entendeu aquele evento, aquele acontecimento de um jeito. Então, trauma não é o que acontece. Trauma é como você entendeu. Então, não é o que aconteceu com você, é o que aconteceu dentro de você. Como você elaborou aquilo. Isso é a frase de Gabor Maté. Todas as nossas percepções do mundo inicia-se quando estamos sendo gerados, não é verdade? No útero materno. Nesse ambiente acolhedor, lá no útero, né? Aquele ambiente acolhedor. Temos nossas primeiras experiências e desafios da vida. É lá dentro do útero que é as primeiras experiências. Situações e tensões e estresse vão refletir nesse útero como hóspede, acompanhando em tempo real estímulos externos. Já ouviu falar? Tudo que a mãe sente, o bebê sente? É aí que está. Se a mãe tem uma gravidez saudável, essa criança vai estar lá sendo gerada saudável. Se essa mãe estiver passando um momento muito estresse, muito cansaço, muito nervoso, muito choro, muita tristeza, a criança está vivendo a mesma coisa. Não em forma de análise crítica dos acontecimentos, mas uma leitura bioquímica, hormonal, sonora e etc. Com a chegada lá na infância, as crianças passam a se aventurar em um novo mundo, buscando em cada atividade e brincadeira conhecer novas experiências e ter superação em uma esfera de criatividade. E é nesse período é fundamental o papel dos pais, os cuidadores como guardiões. Eles vão controlar o nível de desafio e ameaças que essas crianças enfrentarão na vida e no desenvolvimento. Por isso é muito importante a criança, porque ali vai ter os pais, os cuidadores, né? Os cuidadores é o guardião. O que é guardião? É guardar, é cuidar, é proteger. Mas que esses cuidadores sejam pessoas que amadurecidas, que estão saudáveis emocionalmente. Porque se um adulto desregulado, como é que um adulto desregulado vai guardar uma criança? Ele vai desregular essa criança. Porque tudo aquilo que o desregulamento do adulto, na hora do desafio, o adulto não vai saber como acolher a criança e acaba desregulando a própria criança. Nessa fase, os pequenos ainda não têm desenvolvimento uma importante função, o chamado sistema de luta ou fuga. Esse sistema de luta e fuga, que é a capacidade de ter uma resposta pronta para encarar os seus desafios. Se essa criança cai e ela está chorando, ela está desregulada, porque o choro é sinal de pedido de socorro. Qualquer choro é um alerta, me ajude, eu não estou bem. E aquele adulto desregulado não vai lá, em vez de regular, vai gritar. Desregulou mais ainda. Então, quando a criança pede socorro e aquele adulto regulado, amadurecido, saudável, abraça, acalenta, beija, diz que está tudo bem, não está acontecendo nada demais que não vai passar, e acalma aquela criança. Você conseguiu regular ela. Mas um desregulado não consegue regular ninguém. Mais tarde na vida adulta, essa função pode ser associada à nossa capacidade de lidar com situações ou evitá-las.
Trata-se de uma resposta fisiológica automática que ocorre em situações de perigo ou estresse. Por exemplo, quando o corpo libera hormônio como adrenalina e cortisol. O que é adrenalina e cortisol? Todo mundo sabe que o cortisol é o hormônio do estresse. Então, quando nós estamos na correria, no nervosismo, no desespero, o que o nosso corpo está produzindo? Cortisol. Então, e adrenalina, vup, ali você está numa máquina, num desespero, e esse cortisol está preparando você para enfrentar um perigo ou fugir dele. Quando a pessoa está nessa adrenalina, nesse cortisol, ela está preparando, o corpo está preparado, lutar ou fugir. Ele não tem aquela calmaria, ele está pronto para tudo. Por isso que uma pessoa às vezes faz coisas ruins e não entende por que eu fiz isso. Eu não era para fazer. E às vezes até arrepende depois. O seu nível de cortisol estava muito alto. Quando uma criança passa por uma situação traumática, como queda de bicicleta, mordida de cão, procedimento médico ou mesmo abuso, essa percepção de que os pais ou responsáveis não foram capazes de intervir pode gerar uma visão de mundo. Por exemplo, essa criança sentiu tudo isso e os pais não ajudou, o que ela vai sentir? Abandonada, negligenciada. Ela tem uma visão que ela não é bem-vinda, que ela não é amada. Então, ela vai olhar para a vida com aquele olhar que ela ninguém gosta dela. Por exemplo, ninguém gosta de mim, para mim nada dá certo, porque lá um dia ele precisou de ajuda e deram as costas, principalmente as pessoas mais próximas. Neste caso, em que um indivíduo se sente desamparado, lembra de ontem que nós falamos sobre desamparo? O que é desamparo? Pessoas que não teve amparo, ajuda, olho no olho, atenção, carinho, ele se sente desamparado. E isso traz para ele essas crenças que são estabelecidas. Ele acredita de alma que ele não é bem-vindo, que ele, para que ele veio ao mundo, já que ninguém gosta dele, por que ele está fazendo aqui, tudo dá errado. Isso é uma crença instalada no seu psique, que é a sua mente. A ciência chama isso de desamparo aprendido, ele aprendeu. Ou seja, aprendemos de fato de que, diante de determinadas situações, não há mais nada a fazer. É a total, completa impotência. Essa pessoa se sente incapaz, se sente fracassada, se sente inútil. Seria uma espécie de narrativa e é narrado. Já ouviu ou já esteve perto de alguém que essa pessoa só fala da sua vida, que é ruim, que tudo dá errado, porque que eu sou assim, eu sou um miserável? Essas palavras saem da boca de um jeito que ele nem percebe, porque é o que ele sente, é a forma que ele vê a vida. Nem as minhas instâncias superiores, os pais ou responsáveis, no caso das crianças, são capazes de resolver. Temos nossos próprios meios de resolver os conflitos e feridas que vão sendo gerados diante das questões da vida. Porém, muitas dessas experiências desaparecem de forma de imagem e permanecem na forma de sentimento, de emoções, na maioria das vezes inexplicável diante de certas questões. Olha só, a reação comum das crianças ao se deparar com ameaças que estão além da sua capacidade de resolver ou fugir será outra forma de resposta fisiológica como um meio de enfrentar essa situação. Uma maneira menos dolorosa possível é o que os estudiosos e autores americanos chamam de freeze response, que literalmente significa resposta congeladas. Há um bloqueio, uma lentidão psicomotora provocada por alta descarga de endorfina para gerar um relaxamento de músculo, uma espécie emocional de ambiente a fim de criar uma dissociação da própria realidade. Nesse momento, a criança simplesmente trava, podendo correr, palidez,
cutânea, sudores, fria e falta de momentânea de reação aos estímulos. Tudo isso pode ocorrer em casos extremos que a criança é surpreendida por algum tipo de violência ou choque emocional. Aqui, ó, criança não entende se é brincadeira ou não. Quantos aí já fizeram sem saber, ou a gente já viu mães e pais fazendo? Criança recém-nascido, ou quando tá dando os seus primeiros passinhos de 1 aninho, pequenininha, 2 aninhos. E aí a gente, com a simplicidade, pega galinha, ou gato, ou cachorro, e coloca na frente da criança... Ou aquele pintinho para ficar, ai, que bonitinho. A criança fica assustada. E não a criança, o cérebro dele não entende que aquela ali é apenas um brinquedinho. E a criança assusta. E ali gera um trauma emocional. Porque ele não vai entender que é apenas um bichinho de estimação. Assim, ou algo que a mãe tá ali e não vai deixar. Quando ela leva aquele choque, que ela assusta, ali ela gera um trauma. E aí, o que acontece? Tudo isso, dores frias, ocorre palidez cutânea, sudores fria e falta de momentânea de reação aos estímulos. Tudo isso pode ocorrer em caso extremo que a criança é surpreendida. Ela foi de uma hora para outra surpreendida com aquele animal, por algum tipo de violência ou choque emocional. Ela leva um choque e ela fica, até chora, ou ela chega na casa de alguém, ela estranha. É um choque. O cérebro dela toma aquilo como real e ali ela fica uma criança assustadinha. Então é por isso muito, muito importante, porque a criança não entende que é brincadeira. A ausência e a negligência das famílias pode dar à origem uma experiência traumática profunda na qual aquela criança que se tornou um adulto não reconhecerá as próprias necessidades, se sentirá indigna de tê-las supridas. E essa criança que passou por esse trauma lá na infância com esse animal, e ela cresce e ela passa a ter medo. Vira um adulto com medo daquele animal, ou pode ser de um cavalo, ou pode ser de um cachorro. Por que tem medo? Não sabe, mas ela lá na infância, ela foi surpreendida e os neurônimos lá no seu inconsciente guardou que toda vez que ela vê aquele animal, ela espanta. Mas por quê? Às vezes a gente fala, nossa, fulano tem medo, não sei por quê. Lá na infância, um dia ela teve medo e guardou, isso está no inconsciente. Podem também se tornar padrões disfuncionais de resposta emocional que resultam em impactos duradouros. Especialista alerta que o futuro certos gatilhos poderão desencadear as consequências dessa negligência. E foi uma negligência. Então, ali, quando cresce, que vê o animal, ativa um gatilho ou algo, não precisa ser só animal, outra coisa. Aquilo é um gatilho e às vezes você não sabe, mas por que que eu evito certas coisas? Eu não sei o que acontece. Se puxar a sua história desde a infância, ou às vezes até sua mãe, quando teve um susto, que você estava, a sua mãe estava grávida de você e ela levou um baita susto, ou alguém fez alguma coisa, você também foi assustado lá dentro do útero e hoje é um adulto que tem muito trauma e não sabe por quê. Desde o momento que você foi para o útero da sua mãe, você já começou a guardar suas memórias no seu inconsciente. É o caso da criança que cresce em um ambiente onde os pais estão frequentemente ausentes, não demonstra afeto e não atende às suas necessidades emocionais básicas. Pais e mães na correria, muito trabalho, às vezes esquece da atenção para os filhos, às vezes as mães, os pais acham que não faltar comida, não faltar roupa, não faltar o remédio, a escola já está tudo bem. E aí que é a maior negligência que acontece, porque os filhos precisam de tudo isso, mas eles precisam mais ainda da atenção, eles precisam mais ainda do carinho, do olho no olho, da conversa, de perguntar, nem que seja pouco, mas esse pouco com presença. Quando um adulto, ela possivelmente
tirar esses padrões de ausência e negligência com seus filhos e os relacionamentos em geral, crianças negligenciadas materna. Quantas e quantas pessoas, mães principalmente, né, devido ao trabalho o dia inteiro fora, chega em casa já tarde, cansada, o filho vai mostrar ou perguntar, ela é exausta, sai daqui, eu não tenho tempo para isso agora não, você só me enche o saco. Isso gera um abandono, isso é uma negligência, porque se o filho não achar apoio nos pais, se o filho não achar atenção na mãe, nos pais para conversar, para ele falar, ali ele vai se fechar e o mundo lá fora está de braços abertos para abraçar eles. Então, precisa ter muito cuidado com as negligências dentro do seu lar, para dar atenção. Os mesmos mecanismos do trauma são transportados para a vida adulta, o que resulta em dificuldade em enfrentar situações hostis. Muitas das vezes, sentimos nós incapazes de responder adequadamente. Vou pular aqui um pouco, porque senão vai dar tempo, mas aqui é bem gostoso esse livro. Os mesmos profissionais competentes que encontram hostilidade em seu ambiente de trabalho tornam-se incapazes de responder às pressões impostas da lideração ou colega. Porém, diante do que permaneceu como informação do passado, colocando-nos desamparos diante do fato. Em minha experiência clínica, já tive inúmeras oportunidades de acompanhar jovens que não conseguia traduzir com palavra o motivo pela qual encontrava alívio em cortar profundamente a sua pele, gerando cicatrizes marcantes. Quantos adolescentes se cortam, lesões, né? E a gente não entende o porquê. É uma dor na alma que essa pessoa tem, não sabe o que faz e se corta. Quando questionando quanto a razão pela qual sentia essa necessidade de se cortar, havia sempre um sentimento de não pertencimento ou escape da realidade. Eventualmente, esses jovens encontravam identificação em determinado grupo social, expressando-se por meio de um estilo de roupas ou gênero musical específico. Muitos deles enfrentavam uma sensação de desorientação ou opressão. No entanto, eles careciam de habilidades de compreensão emocional, conexão interpessoal. Eles ensinavam por um senso mais profundo de identidade humana. O trauma emocional torna-se, então, esse bloqueio de fluxo de força da vida para fazer concluir aquilo que sabemos que devemos ser feito, da melhor forma, com a ousadia suficiente para realizar os seus sonhos. Momentos de crise na nossa infância, em que ficou evidente a ausência de figura dos pais ou responsáveis, são o percurso para o desenvolvimento da baixa autoestima. Porque tem certos adultos ou adolescentes que têm uma baixa autoestima? Tudo isso está referente lá na sua infância. E olha só, momento de crise, em que lá na sua infância que ficou evidente a ausência de figura dos pais ou pelas pessoas responsáveis, são os causadores para o desenvolvimento da baixa autoestima. Assim, determina a situação semelhante àquela vivência nesse período da vida que funcionará como gatilho específico, liberando substância e agindo da mesma maneira fisiológica que o evento original. Uma criança que cresceu sendo chamada de burra por parte dos seus responsáveis pode no futuro evitar buscar exposição ou oportunidades profissionais que envolva maior responsabilidade, pois eles entendem a internalizar a crença de que é incapaz. Então, por exemplo, você é burro, você é uma pessoa que tudo faz dar errado, você tudo que pega cai, tudo que você vai fazer quebra em sua mão.
Isso gera uma crença nessa criança e ela crença com dificuldade de avançar na vida como profissional. É possível que a memória não acontece diretamente os fatos, gerando o mesmo universo da sensação. Nem todos vão conseguir conectar os fatos ocorridos quando o desamparo aconteceu. O que é desamparo? Negligência, na hora que a pessoa precisou, não achou apoio. As origens de tais sentimentos nesse momento da vida pode ser muito difícil de se identificar. Vamos lá, entender o cérebro. O nosso cérebro dará um jeito de tirar da cena a imagem marcante, mas não será capaz de apagar a sensação, como uma espécie de alerta para nos colocar em um estado de preparo para aquela mesma situação vivida em algum momento da sua infância. Todos esses bloqueios podem se tornar atributos específicos da nossa personalidade ou poderão originar característica marcante e exclusiva do nosso comportamento. Foi precisamente na ausência do olhar familiar que essa percepção de não estarmos sendo protegido gerou uma das maiores feridas existência, o trauma emocional de complexo. O trauma emocional de complexo trata-se de experiências traumáticas prolongadas ou repetitivas, geralmente ocorrida durante a infância ou em relacionamento de longo prazo, que tem um impacto profundo, duradouro no desenvolvimento emocional e psicológico de uma pessoa. Esse tipo de trauma pode incluir abuso físico, emocional ou sexual, repetindo negligência persistente e exposição à violência. Violência doméstica, estabilidade familiar crônica ou outras experiências adversas de longo prazo. O trauma emocional complexo pode ser mais difícil de ser identificado porque muitas das vezes está enraizado nas relações interpessoais, criando um ambiente emocionalmente tóxico e instável. Você não é definido ou limitado pelos eventos que ocorreram em sua vida. Acaso pode uma mulher esquecer de seus filhos que ainda mama, de sorte que não se compadeça dos seus filhos no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Muitas crianças foram abandonadas, muitas crianças foram negligenciadas, deixadas pelos pais, pela mãe, mas o Senhor não esqueceu dele. Isaías 49:15. Um dia, quando você olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste. Essa frase é de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Então, esse capítulo traz para nós esse entendimento, que todos os nossos traumas, a maioria, são lá causados na infância. Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por causa de pessoas feridas. Quem é ferido, fere. Quem é curado, cura. Então, quem não sabe regular as suas emoções, desregula as emoções dos seus filhos. Então, que nós possamos ter mais entendimento, de buscar conhecimento, para que nós não venha trazer trauma, problema para nossas futuras gerações. Então, que esse capítulo fica de reflexão para nós se perguntar como está o meu emocional, como está regulada as minhas emoções, será que eu estou adoecendo a minha família ou eu estou curando? Será o que eu estou fazendo? Será que eu estou lançando palavras que vai prejudicar os meus filhos? Chegamos no final desse segundo capítulo, A Vida Além da Dor, a respeito dos traumas emocionais. Podem abrir, fique à vontade para comentar alguém o que achou desse capítulo. Abre o microfone, a câmera para tirar foto e vocês falar, se vocês se identificaram. A tia falou da minha vida inteira, esse livro? Se eu falei da sua vida? Falou de mim? Eu li aqui, tocou aí, chegou aí?
Acho que falou de mim, eu acho que a pessoa escreveu eu aí nesse livro. Gostei desse livro, depois a tia me manda o link. Mas, é assim, eu vi muito a minha parte aí também com os meus filhos, né? Eu sempre procurei assim, dar mais atenção para eles. Realmente, quando a gente chega em casa muito cansada, eu quero só deitar e ficar ali. Mas aí a gente fica deitada e fica ali mexendo no celular sem fazer nada. Aí a minha menina fica, mãe, isso, mãe, aquilo. Aí eu falo, daqui a pouco mais ver, daqui a pouco mais ver. Mas realmente não podemos deixar isso, né? Que as crianças estão crescendo. Portanto, que eu tenho um filho de 15 anos e já está tão grande. Eu falei esse dia para ele, meu filho, como que você cresceu tão rápido? Como assim? Entendeu? Lógico, eu vejo ele um rapaz muito bonito. E eu vejo que ele também tem bastante trauma por ele ser antigamente uma pessoa muito estressada, que espantava muitas coisas nele. E hoje em dia a gente conversa bastante, né? Eu falo, filho, vamos conversar? Ele fala assim, conversar o quê, mãe? Não tem nada a conversar, mas eu vejo que ele quer conversar, mas para ele não tem assunto. Comigo. Então é uma coisa que eu tô procurando para mim entender mais ele. E tem a pequena, né? Também tá crescendo. E ontem também passei por uma situação assim com a minha mãe, que nós estava indo na estrangeria. Aí eu tava com o GPS para ela e a gente acabou passando do local. Mas lá na frente tinha outra rua pra gente entrar. Aí eu falei pra ela assim, mãe, pode ir, que lá na frente tem outra saída. E ela não entendeu. Mas ela ficou comigo, tanto dentro do carro, olha assim, eu falei, tem 4 minutos pra gente chegar até o nosso destino. Como assim que a gente vai ter 4 minutos pra lá? 4 minutos é muito! E você, quando dirigir, você tem que ter uma noção quando quilômetro, quando 4 minutos. E os meus filhos atrás, e eu só escutando. Eu fiquei quieta, né? Deixei ela falar. Aí depois eu falei assim, mãe, eu falei, tem 4 minutos, porque tem outra saída. Não tô falando pra nós voltar. Tem 4 minutos pra nós chegar. Aí ela falou assim, uai, não é pra nós voltar? Eu falei assim, não, mãe, você não entendeu? Não tinha entendido. Aí eu falei assim, meu Deus, minha mãe ela não tá escutando, não tá. Aí foi na onde que ela falou assim, ai, Vanessa, me desculpa então, que eu não entendi. Mas primeiro ela me machucou por palavras, né, gritando comigo. Ela falou assim, não, mãe, tranquila. Eu fiquei quieta na minha, mas tranquila, tá perdoada. Mas eu vi que ela tava descontrolada também, né? Eu podia ficar descontrolada. Mas graças a Deus deu certo. Aí entra a parte das desregulações emocionais, né? Por isso é muito importante buscar conhecimento para nós entender por que nós estamos desregulados, para quando vir os pensamentos ou vontade de falar muito, a gente regular o nosso emocional. Porque nós precisamos... Aí na hora eu fiquei quieta, eu falei assim, não, vou ficar quieta, se eu combater com ela aqui, a gente vai ficar mais feio, vai brigar feio. Então, na hora que eu fiquei quieta, depois eu expliquei pra ela, né? Na hora que ela falou, me perdoa, que eu não prestei atenção. Melhor coisa, né, é o silêncio. O silêncio é as respostas. E depois que passar essa... Mas lógico, eu fiquei em paz, fiquei quieta. Mas ela tá perdoada. Que bom. Que bom, parabéns por você estar buscando conhecimento, parabéns de você estar interagindo com pessoas que estão nesse movimento de conhecimento, porque quando nós entendemos que nós precisamos de ajuda, nós temos que escolher, ou eu continuo com essa mesma vivência de pessoas, e eu vou continuar sempre sendo essa, ou eu busco outro pessoal que está em busca de conhecimento. E quando nós entendemos isso, nós precisamos ter escolhas. E você fez a sua escolha e busque mesmo conhecimento, não só aqui nesse horário, mas em outras coisas também, live, vídeo. E YouTube está cheio de coisas muito ricas de informação. Busca fazer terapia. Eu quero deixar muito claro para todos vocês que estão aqui comigo, para quem vai ouvir depois a gravação. Esse momento que nós fazem aqui não é terapia. Aqui é um momento terapêutico.
terapêutico é apenas um transbordar que eu dou na vida de vocês. Mas terapia não é isso, gente. Terapia é mais profundo. Terapia é eu pegar a história aí da Vanessa que está contando aí e nós jogar na mesa e montar o quebra-cabeça e individual. É olhar, é ouvir, é escutar, que eu não consigo. As pessoas vêm contar suas dores, mas eu não consigo devolver o que elas precisam, porque aqui é um momento terapêutico. Busquem ajuda de profissionais capacitados na área das emoções, para vocês terem uma vida mais curada. Esse transbordar aqui é muito bom, é apenas o começo, mas terapia é muito mais que isso, tá bom? E Eu achei bastante interessante também, ontem que eu fui dar uma faxina lá em casa, aí antes eu ia fazer as coisas, eu ficava brava, ficava muito brava. Aí ontem eu falei assim, não, eu vou ficar quieta, eu vou pedir para Deus me ajudar, porque eu não sei por que a gente quando vai limpar nossa casa, a gente fica tão nervosa, vai estressando. Aí ontem eu chamava meu filho, eu falava, Isaac, vem filho, da mãe. E eu achei tão bonitinho, do jeito que eu tratei ele vinha me ajudar, que antigamente eu chamava ele gritando, vai logo. E ele veio ontem, me ajudou bastante, ele com a Larissa também me ajudou bastante, chamava eles com amor, falei, ajuda a mãe para nós terminar mais rápido. Aí eu chamava, ensinava, aí eles iam, de boa. Eu falei, oh, meu Deus, tem que ser assim, Senhor. Me deixa eu ser assim agora, daqui pra frente. Aí, graças a Deus, eu vi que eu tô querendo mudança, eu quero mudança, eu quero mudar a situação dos meus filhos também, e que eles venham entender bastante coisa. Assim, que eu também eu tô querendo essa mudança, e mudar eles também. parabéns, Vanessa. Você é a pessoa que vai regular as suas emoções e através das suas emoções vai regular toda a sua casa. Muitas vezes as mães me procuram para pôr os filhos para fazer terapia, mas a primeira consulta é com os pais, é com a mãe. Quando vai ver o problema não é nos filhos, é nas mães, é no pai. Então, gente, a casa precisa de regulação, começa primeiro nos pais. Quando nós regula o nosso emocional, nós regula os filhos. Os filhos são apenas reflexo dos pais. Se vê uma confusão, a cabeça deles vive em confusão. Se houve muito grito, muita coisa, eles também vai ficar perdido no meio dos problemas e começa a repetir tudo de novo. Vamos tirar foto? Abrem as câmeras. Mas parabéns por cada uma de vocês. Deus abençoe que vocês continuem buscando conhecimento, que busca um profissional com quem vocês se identificam para vocês marcar a terapia de vocês. Não precisa ser comigo, tem milhares de profissionais, entendeu? Eu também atendo no particular, fora desse momento aqui, porque como eu já expliquei, isso não é terapia, é um momento terapêutico. Mas busquem ajuda. Foto. Acho que a Kátia não consegue abrir, a Helena saiu, né? Um, dois, três. Prontinho. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.